Nosso Pai, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, entra em Tua presença, suplicando o poder, suplicando a paz, suplicando transformação, renovação e restauração. O propósito dessa manhã, Pai, no último sábado do ano, é que possamos fazer uma reflexão de tudo que passou esse ano e entender que até aqui nos ajudou o Senhor. Entender principalmente que o Senhor nos guardou de assaltos, de terremotos que ocorrem em muitos outros países. O Senhor nos guardou de tiro, bala perdida, como há pouco tempo perdemos uma oficial da Marinha, dando aula, prestando o seu oficialato dentro de uma instituição da Marinha, e ali perdeu a vida dela. Nós te somos gratos porque muitos acidentes de trânsito vêm acontecendo diuturnamente. O Senhor nos guardou para que chegássemos aqui também. Nós te agradecemos também pela família que nos acompanha. Nós te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor nos tem dado saúde, ainda que relativa. Aqui estamos com condições para ouvir, para meditar, para refletir e para ouvir o Evangelho da salvação. Querido Deus, eu estendo as minhas mãos de forma simbólica, pedindo que Teu Espírito venha sobre esta congregação nessa hora. Dê a cada homem, mulher, idoso, rapaz, menina, jovem, criança, a Tua bênção, Senhor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, e que o poder restaurador, do qual cantamos, restaura, e o hino que a Tua serva cantou, se pisarmos no mar, ele se abre. Nós precisamos tão somente crer. Ajuda-nos em nossa pequenina fé e agiganta-nos ante a Tua presença, para que possamos estar em comunhão com um Deus que produz luz em meio às trevas da vida. Por favor, Pai, ilumina nesse momento a nossa mente. Encontra no recesso, nos recessos de nossa alma, no mais profundo de nossa necessidade, aquilo que tanto necessitamos, e fala conosco nessa manhã. A mim, pecador, mas lavado e remido no sangue do Cordeiro, rogo a Ti, Pai, a Tua autoridade para abrir a Tua palavra nessa hora. Que o Teu poder seja manifesto aqui, não por um ser humano pecador, mas porque o Teu Espírito usa quem quer, da maneira que quer, desde que esse ser humano instrumento se coloque em Tuas mãos. Por isso, muito obrigado pelo privilégio de, nessa manhã, poder ser esse instrumento em Tuas mãos. Nós oramos pedindo a cura e a libertação de todo aquele que crê no nome santo de Jesus, e a igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Queridos, abra sua Bíblia. Deixa eu ver, é para trás ou para frente? Deixa eu ver aqui. Já está liberado aqui o controle? Aqui, eu estava apertando outro aqui. Em Vidas Restauradas, como o tema é restauração, Deus que restaura, você vai abrir em Gênesis 32, você vai ler o verso 11, deixa eu mudar aqui a posição, verso 11, depois o 24 a 26, todos procurem com calma. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ô, glória. Só um disse misericórdia aí? Você vai perceber que dentre todas as histórias da Bíblia, para mim, essa aqui de longe é uma história muito forte, que talvez ela consiga abarcar a história de todos os seres humanos. Porque todos os seres humanos
irão passar por esse momento aqui desse personagem. Se não passou, vai passar. Quem sabe você esteja passando por esse momento exato desse ser humano. Gênesis 32, versículo 11. Todos acharam? Eu vou ler. Ele diz assim: livra-me das mãos de quem? De meu irmão. Você vê que os problemas começam em casa também. De meu irmão Esaú. Por quê? Porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então, algo legítimo, um homem preocupado com o irmão que desejava matá-lo e estava preocupado porque poderia matar a esposa e os filhos. Quando eu trouxe minhas netas aqui à frente, eu tenho certeza que você pensou na sua família, nas suas netinhas, ou quem não tem deseja ter netos. Enfim, a questão toda é que esse homem passava por um momento terrível, mas lembre-se de que nada acontece por acaso, e todas as vezes que você semeia, você tem a colheita, você querendo ou não. Palavras boas tem colheita, palavras ruins tem colheitas, ações boas tem colheitas, ações ruins também tem colheitas. Por isso, esse homem ele estava num estado tão terrível, que num determinado momento, se você voltasse a alguns versículos, do verso 9 até 11, você vai ver que no momento à noite, ele está ali, vem preocupado, alguém fala assim, olha, teu irmão está vindo aí, ele vem com 400 homens, e ele não está de brincadeira não, ele vai te matar. E ele preocupado, começa então a fazer uma logística com a quantidade de famílias, né? Não, passa um tanto de mulher para cá, um tanto de criança para lá, os gados bota aqui, bota ali, e alguém mais precioso ele trouxe bem para pertinho dele. Por quê? Porque esse homem, ele se chamava Jacó. Jacó, durante toda a vida dele, ele foi muito abençoado, mas durante a vida dele, ele também mentiu, ele enganou. Jacó brincou com Deus. Você vê esse desenho aí, que você está olhando de cima amarelinho, você vê que ele está ali com um alimento que o pai havia pedido, e o pai dele pergunta, por que tão rápido você achou essa caça, meu filho? Ele fala, meu pai, o teu Deus enviou a caça ao meu encontro, meu pai. É mesmo? Mas a voz é de Jacó, mas vem cá, meu filho. Ele chega então, e Isaac pensa assim, vou botar a mão, porque Isaac é peludo, né? Esaú é peludo, Isaac é o pai, Esaú é peludo, Jacó é liso, e quando ele bota, a mãe já tinha armado uma trama. A mãe dele é o nome da minha nora, Rebeca. Eita, Rebeca, você está na história hoje. Rebeca é o nome da minha nora. Fala assim, meu filho, vem cá, porque o teu pai quer abençoar teu irmão, e você tem que fazer assim, corre rápido, porque eu já sei o que ele quer, vou preparar aqui um guisado, um negócio, tu vai levar para o teu pai, pega a bênção. Pega a bênção. E a gente começa a perceber que muita gente, para ter a bênção, vende a alma para o diabo. Tem muita gente que vende a bênção, vende a alma, vende princípios, ele desfaz da sua moralidade, porque ele precisa de uma bênção. Eu não quero parafrasear aqui com desejo de cargos e comissões, mas dentro da igreja existe também algumas disputas. Eu quero ser o primeiro ancião, quero não sei o quê. Um exemplo. Mas isso acontece em nível de família. Vocês lembram da Suzana Richthofen? Matou o pai. Ela queria a bênção para poder gozar das bênçãos com seus namorados, irmãos cravinhos. Matou o pai a martelada. Eu não preciso falar de histórias tristes, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo você pensar em alguma coisa das quais algumas vezes nós sentimos vergonha
em não viver os princípios da palavra de Deus, porque queremos uma bênção, um emprego, uma namorada, quero casar, e você vai ver que muitas vezes na vida você foi um Jacó, você mentiu, para poder ter o que precisava, e algumas vezes nós dizemos assim, mas são mentirinhas brancas, são mentirinhas que não vai ofender ninguém. Isaac toca e vê assim, é peludo, deixa eu sentir o cheiro. A mãe esperta colocou uma roupa com o cheiro do campo, porque Esaú era caçador, perito caçador, botou uma veste, e quando o pai chegou, sentiu o cheiro, tocou aqui e acolá, ele estava todo peludo. Falei, rapaz, é Esaú mesmo, vou abençoar. E abençoou. Mas antes disso, ele já tinha vendido a primogenitura para o irmão, porque, de fato, aparentemente não precisava fazer isso, mas, de alguma maneira, Esaú, ele não tinha respeito com as coisas sagradas. Ele era o primogênito. Chegou cansado, com fome, ele fez meio que parecido com o irmão. Viu lá um guisado de lentilha, um cozinhado vermelho, que a Bíblia, algumas traduções falam isso. Assim, por que você tem para comer aí? Me dá para comer, só se você me vender o direito de primogenitura. Barganha, negócio, mas ele não considerou o sagrado na sua real necessidade. Ele então vende a primogenitura. Acontece que esse homem, ele mais adiante, Jacó, depois de tudo isso, ouve do irmão, assim que o papai morrer eu te mato, deixa o papai morrer. E agora Jacó então ouve a orientação mais uma vez da sua mãe, vai lá para o meu tio Labão, fica lá na terra de Labão, meu tio, lá ele vai te acolher. Ele chega com o titio então vê que ele ficou apaixonado por uma jovenzinha chamada Raquel. Ele falou assim, olha, não é porque eu sou teu sobrinho que eu vou aqui estar comendo e bebendo de graça, me bota um trabalho aí. Vai fazer isso, mas por ela eu trabalho, o que você quiser. Então tá, 7 anos para trabalhar por Raquel. E no dia da festa de núpcias, ele bebeu um pouquinho, ficou ali um pouco alterado, né? Dormiu com a mulher achando que fosse Raquel. Quando ele acordou, viu que não era Raquel, era Lia, provando do próprio remédio do engano. Algum de vocês já foi enganado? Na empresa da minha esposa, alguém passou a perna nela e deu um prejuízo de mais de 700 mil, quase 1 milhão. Eu, como cristão, fiquei tão chateado que eu vou falar para vocês, fiquei com vontade de matar o caboclo. Eu tive que orar a Deus para Deus tirar aquilo do meu coração. Deus tirou, mas demorou. E eu pergunto para você, o que é que você não consegue? Há alguém que lhe fez algum mal terrível, você não consegue perdoar? Você tem buscado a esse Deus para que você não dê o passo errado? Tem coisas nas nossas vidas que são tão íntimas, tão pessoais, tão violentas, que pode ser que você queira tomar com suas próprias mãos aquela situação e fazer do seu jeito. E todas as vezes que alguém quer fazer do seu próprio jeito, eu pergunto, dá certo ou dá errado? Errado. Acontece que esse mesmo Jacó, ele então ouve do tio Labão, trabalha mais 7 anos, você vai ter Raquel. A Bíblia diz que ele era tão apaixonado que aqueles 7 anos pareciam 7 dias, passou rápido a segunda semana, e depois de mais 7 anos, agora ele tem Raquel. A história vai longe, porque agora ele começa a ser abençoado tremendamente por Deus, e aí vem muita coisa linda aqui. Ele falou, Senhor, se tu for comigo, tudo que tu me deres, eu te darei a 10ª parte. Ele faz um pacto com Deus de dar o dízimo, e ele começa então a ser abençoado tremendamente. Vai uma dica aí, começa a dizimar, mas não para barganhar com Deus, porque você quer apenas que esse Deus cuide de
Você. Acontece que depois daquele pacto que ele faz com Deus, bênçãos poderosas começam a surgir. E ele começou a cuidar de um pouco de gado, e falou assim, ó, fica com esses gados aqui para você. E o tio falou assim, ó, o gado que for listrado é teu, o que for liso é meu. Então tá bom. E aí começou a dar um monte de gado listrado. Aí os filhos de Labão falaram assim, ó pai, o cara está ficando mais rico que a gente. Falou, é mesmo? Então vamos mudar. Nessa história ele foi mudando aqui e acolá. Mudou, a Bíblia diz que mudou 10 vezes o salário de Jacó. Estava sendo enganado muitas vezes, de todas as maneiras, até que ele fala assim, vamos fugir, porque teu pai está demais. Vamos embora, Raquel, vamos embora, e está levando Lia, e vem as servas de Raquel e de Lia, foi uma turma grande, né? E dali vem quem? Os 12 patriarcas. A partir dali vem os 12 patriarcas. Toda uma história tremenda do povo de Israel, o povo de Deus, começa dali. Ele foge, e chega no local, tem uma escada que ele tem um sonho, Deus fala com ele em sonho, meu Deus, que lugar é esse ali em Peniel? Eu falei, esse lugar não é senão a porta dos céus, aqui é a entrada da casa de Deus. O que nós aprendemos aqui também? Que todos nós chegamos no momento da vida que você fica muito próximo de entrar no céu, você está na porta do céu, e alguns de nós podem desistir, alguns de nós podemos dizer assim, não, está tão difícil a minha vida, na igreja, eu estou sendo, ele estava em perseguição, tá gente, estou sendo perseguido, nada presta, está tudo errado, eu vou desistir de ser crente, porque eu quando estava lá no mundo, quando estava lá na minha outra religião, quando eu estava lá na minha cachaçada, aquilo que você imaginar, eu estava melhor do que estou agora, porque é muita perseguição, é problema aqui, problema ali. Algumas pessoas sentem medo. Eu quero dizer uma coisa para você, o diabo ele só está estribuchando, como diz o nordestino. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá. Então continue resistindo, isso vai passar. Pode ser que você esteja num momento de fuga, e nesse momento, a nossa adrenalina fica muito alta, e é por isso que Jesus diz assim, meu filho, vem a mim, descansa em mim, você que está sobrecarregado, você que está sofrendo demais. Acontece que Jacó, depois disso, ele ouve, aí sim chega nesse versículo 11, teu irmão está vindo, agora não tem jeito, já aconteceu isso, agora não tem jeito. Jacó nos ensina uma lição preciosa no verso 24 a 26, agora você pode abrir comigo, do 24 ao 26, eu leio contigo, e diz assim, ficando ele só, lutava ele com um homem, até quando? 1 hora só de luta? 2 horinhas de luta? Como é que você tem lutado com Deus? Ficava ele só até o romper do dia, e não só isso, o homem não ia embora não, ele no primeiro momento achava que fosse um inimigo, alguém da turma do irmão, ou o próprio irmão, porque ele não sabia com quem lutava. Depois ele percebeu que era um anjo, verso 25 diz assim, vendo este que não podia com ele, falando do anjo, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei, se me não abençoares. O que nós aprendemos aqui de maneira rápida? Que existe um nível reza, existe um nível oração, que é muito bem-vindo, a gente ora pelo pão de cada dia, pelo emprego, pela família, é muito bem-vindo a oração, você lembra dos amigos, dos parentes, mas existe um nível que é hard, existe um nível chamado clamor, existe um nível que você diz assim, joga duro com Deus, na comportagem a gente fala assim, né, fulano, joga duro com Deus, vai para o campo, mas pega firme, porque quem deixa o couro, traz o ouro. Jacó, ele lutou firme com Deus, não só lutou, em momento algum ele desistiu, me deixa porque já rompeu, eu não te deixo, eu não te largo, enquanto tu me não abençoares. Eu pergunto, o que é que você precisa de Deus?
Quais são as bênçãos que você tanto necessita desse Deus? Queridos, aqui nós temos, por exemplo, vidas em busca da felicidade. Se você fosse ler em Lucas 4, do 40 ao 41, você vai encontrar que existiam endemoniados, lunáticos e pessoas precisando receber uma bênção. Essas vidas, você tem histórias de pessoas endemoniadas, pessoas com febre, está em Lucas 4, 38, 39, e você tem também a história do leproso em busca da cura. Quantas vezes Jesus curou, abençoou, mas quantas vezes deixou de curar? E todas as vezes que Jesus curava, ele dizia assim: filha, pode ir, porque a tua fé te salvou. Eu pergunto, o que foi que Jacó teve? Jacó teve muita fé, ele não te largo. Então ele sabia onde estava a fonte da bênção, ele sabia onde estava a fonte de libertação, ele sabia que nele, naquele anjo que se revela a ele, que mostra que é o próprio Deus, porque os versos seguintes dizem assim: eu lutei, eu vi Deus face a face. Queridos, quando você sai do nível reza, vem para o médio, muito bem. Quando você vai para o nível hard, que é o nível de clamor, de luta com Deus, você vai ver o céu se abrindo, coisas acontecendo, o mar se abrindo, como cantou a nossa jovem. Queridos, coisas poderosas e maravilhosas podem acontecer na sua vida. Eu não sei se nesse ano você veio clamando e nada aconteceu ou não aconteceu ainda. Mas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, pode acontecer a sua bênção, se você se agarrar firmemente a esse Deus, nessa manhã, porque nessa manhã, eu vou, em nome do Senhor Jesus, apelar ao teu coração, que você desfaça as amarras, se solte completamente, se lance nos braços desse Deus, que quer te abençoar, mas você precisa se agarrar a Ele com todas as forças da sua alma. Enquanto isso, nós temos aqui algo interessante, porque algumas vidas são paralisadas. A irmã White, em visão, quando um daqueles homens precisava ser curado, e os amigos não sabiam o que fazer, levaram um paralítico até Jesus, e então, essa serva de Deus, ela diz assim: o discurso foi interrompido. Por quê? Porque tiveram que tirar telhado, imagine que era um monte de coisa. Sabe o que é isso, queridos? É uma busca incessante, não importa, eu tenho que chegar a Cristo, eu vou vencer a multidão. Imagine um monte de pessoas, você não tem como chegar a Cristo, você tem que buscar o meio. O mais interessante é que esse homem tinha amigos fiéis, maravilhosos. Olha, vamos dar um jeito, vamos sim, estamos contigo. E deram um jeito para subir a casa e começaram a destelhar. Imagine isso aqui, se alguém começa a arrancar, se tivesse aqui telhado, e começa a cair um pedaço aqui de telha ali, pegar poeira, e de repente começa a descer o homem por uma corda. O nome disso é clamor, é busca incessante, é certeza de que ali estava a bênção que aquela pessoa precisava. E a serva de Deus, usada em visão, diz assim: o discurso foi interrompido, o Salvador contemplou a dolorosa fisionomia, e viu os olhos súplices nele cravados, bem conhecia ele o anelo daquela alma oprimida, fora Cristo quem lhe infundira convicção, a consciência, quando ele ainda se achava na própria casa, quando se arrependera, olha que coisa interessante, de seus pecados. Então esse é um dos passos. Mas o que ocorreu primeiro? O próprio Cristo infunde nele a necessidade de se arrepender, porque Paulo diz assim: você desconsidera de que é o próprio Deus quem te conduz ao arrependimento. Veja, nem isso nós temos condições de fazer por nós mesmos. Acontece que lá na casa dele ele sentiu esse desejo, e eu fico pensando: por que vocês vieram à igreja nessa manhã? Poderia estar numa praia, poderia estar em qualquer lugar, num shopping. Por quê? Porque Deus infundiu na sua mente o desejo de estar na casa de Deus, para ouvir a palavra desse Deus. Então, veja que nesse momento, Jesus, então, ele pretende restaurar, e diz ali: crendo no poder de Jesus para restaurá-lo. Ele precisava ser restaurado. A misericórdia do Salvador lhe abençoara o coração. Jesus observava o desenvolver-se no primeiro tênue raio de fé, a convicção de que ele era o único auxílio do pecador.
e vir a se fortalecer cada esforço por chegar à sua presença. Fora Cristo que atrair a sofredora a si, o sofredor a si, perdão. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, o Salvador disse: filho, tem o que, irmãos? Tem bom ânimo. Os teus pecados estão o quê? Sabe o que nós mais precisamos? É ouvir essa frase poderosa do céu: filho, pode ir, os teus pecados estão perdoados. Acontece que na nossa vida, antes de recebermos o perdão de pecados, nós somos uma coxa de retalho, irmãos. Acontece que eu e você temos coisas na vida que ao passo, ao longo do tempo, na nossa caminhada cristã, ela vem sendo destruída, quebrada. Quem sabe alguém, eu não sei, se está aí no seu primeiro namoro, no segundo namoro, no segundo casamento, no terceiro casamento, eu não sei, está tentando ser feliz. O que você busca de fato? O que você precisa de fato? É o casamento? É um novo emprego? A sua vida pelo chão? Você abandonou algum vício? Você abandonou algum tipo de companhia que não te fazia bem, mas aquilo acabou tirando um pedaço de você, um pedaço daqui, um pedaço de lá? Queridos, há um Deus que pode restaurar os pedaços da sua vida, e esses pedaços, é muito interessante que esse Deus, ele fala de uma maneira poderosa, e quando fala em pedaços, nessa primeira parte do sermão, pode colocar o áudio bem, diz assim para você, faço novas todas as coisas, porque esse Deus, ele quer restaurar você, ele quer transformar completamente, e por isso, como parte do sermão, preste atenção nessa letra: triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouve quando eu lavei, quando pequei. Chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Ele faz nova a sua vida nessa manhã, amém? Tão longe caminhei sem ter Deus, e o respeito, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída. Na mesma armadilha eu caí, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Mas Deus ouve quando nós fazemos o que, irmãos? Quando eu lavei, quando pequei,
a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho força para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. Lembra de Davi? Não é armadura de Saul, é de Deus. É de Deus. É feliz. Canta, igreja. Quem já... É o teu clamor nessa manhã? Ao perceber... Eu sei que você quer cantar, cante. É sua oração, dizendo: eu quero, Senhor, eu quero clamar. Clame pelo perdão nessa manhã. Esse Deus junta os seus pedaços e te faz um novo homem, uma nova mulher de Deus. Dê glória a Deus, igreja. Diga amém, igreja. Porque esse Deus que restaura, Ele continua. Parte 2 desse sermão temático para me terminar. Mas antes disso, você tem aqui um outro texto. Preste bem atenção como ficou aquele homem curado que clamou pela restauração da alma lá no íntimo. Em Ciência do Bom Viver 22.2, é dito assim: com a respiração suspensa de interessados que estavam, muitos observavam cada gesto nesse estranho acontecimento. Imagine aquela multidão vendo tudo aquilo acontecer, e diz assim: muitos sentiam que as palavras de Cristo eram um convite para eles mesmos. É o que acontece aqui nessa manhã. Aquilo que aconteceu com aquele homem, aquilo que vem acontecendo na vida de muitos, é também Deus dizendo assim: filho, filha, eu posso fazer a mesma coisa na sua vida hoje, se você quiser, se você crer em mim, se você aceitar o apelo que eu já venho fazendo ao teu coração. E faz tempo que eu ando apelando ao seu coração, e é por isso que você está aqui na minha casa nessa manhã. Ninguém entra na casa de Deus se não tiver sido trazido por Deus. Mas, eu fui porque eu fui convidado, eu sou muito educado. Não, com toda educação você poderia ter sido bem diplomático. Olha, fulano, não dá, eu tenho outras coisas, compromisso, desculpa. E você diplomaticamente sairia de fininho? Não viria. Você veio porque o Espírito Santo de Jesus Cristo lhe trouxe nessa manhã. E Ele quer fazer mudanças, Ele quer restaurar o seu casamento, o seu coração, a sua forma de tratar filho, esposa. Deus, Ele quer restaurar relações quebradas de anos com familiares que, quem sabe, você tem dificuldade de perdoar. Quem sabe nessa manhã estamos falando aqui para alguém que precisa receber o perdão também, porque causou algo terrível a alguém. Tenha coragem de pedir perdão por erros teus do passado também. Porque a pessoa que precisa ouvir de você, ela também será salva. Nossa, Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. O orgulho foi quebrado, ela está vindo me pedir perdão. Isso inédito, essa pessoa jamais me pediria perdão se não fosse pelo poder de Deus. Sabe, são muitas formas de Deus trabalhar e dizer: é isso, é dessa maneira. Por isso, a cura da alma e do corpo, continua a serva de Deus dizendo assim: o efeito produzido no povo pela cura do paralítico foi como se o céu se houvesse aberto e revelado as glórias do mundo melhor. Ao passar por entre a multidão, um homem que tinha sido curado, bendizendo a Deus a cada passo e levando a sua carga como se fossem penas, o povo recuava para lhe dar passagem e fitava-o com muito interesse, suavemente, murmurando e olhando a fisionomia daquele homem, cheia de quê? De respeito, e murmurando suavemente entre si: hoje vimos prodígios. Eu quero acreditar que nessa manhã, o Deus Espírito Santo esteja trabalhando no teu coração, para que você possa repetir essa frase: hoje vimos prodígios na igreja de Copacabana. Hoje queremos ver, Deus querido, prodígios de restauração.
E é por isso que ela diz assim: um paralítico encontrou, nas letras amarelas, o paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma, quanto a do corpo. E aqui nós temos uma história linda, sobre família. Abra sua Bíblia rapidamente em João, no capítulo 4. E eu quero mostrar para vocês que casamentos destruídos também podem ser restaurados. João capítulo 4, versos 6 e 7. Essa é a segunda parte e última desse sermão. E eu quero trazer para vocês aqui já um testemunho poderoso e maravilhoso. João 4, verso 6 e o verso 7, nos diz o seguinte: estava ali a fonte de quem? De quem? Nós começamos falando na história de quem? De Jacó, o mesmo Jacó. Agora uma descendente dele lá na frente, esse Jacó que já havia vencido no clamor, no poder de Deus, agora uma descendente dele lá na frente, que nem era uma israelita, era uma samaritana. Uma luta intensa, problemas terríveis aconteceram, e essa mulher estava tentando ser feliz de todos os jeitos, de todas as maneiras. Então diz assim, versos 6 e 7, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Queridos, quando é que um Deus vai pedir algo, se ele pode produzir o que ele quiser? Ele tira água da rocha, ele escreve em parede com mãos cortadas. Nosso Deus não tem impossíveis para ele. Acontece que quando Deus ele pede alguma coisa de mim, de você, é porque ele quer produzir milagre em você. Nessa manhã eu quero que você entenda o seguinte: o que Deus está pedindo a você? O que Deus ele quer fazer por você? Sabe, traduza esse pedido de Jesus: eu preciso beber água. Se você fosse traduzir da maneira mais clara, que é a última carta, o último livro da Bíblia, Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou fazer o seguinte: eu entro na sua casa, mas você tem que abrir para mim. Entende isso, queridos? Jesus não queria envergonhar aquela mulher, porque lá na casa, você já sabe a história, lá na casa dela estava um homem que não era marido dela, e ele tem um encontro, não na casa, ele tem um encontro. Jesus ele faz diferente da maneira como ele quer. Quando é na casa, é na rua. Jesus ele pode se revelar para você numa música, num trânsito, num louvor, num quarteto cantando, numa criança falando aqui uma historinha da Bíblia. Sim ou não? Sim. Esse Deus fala ou não fala? Acontece que ele se senta à beira do poço, quebra vários tabus. Um homem falando com uma mulher, e uma mulher que nem era judia, era samaritana. Horário de meio-dia, aquela mulher ali naquele horário, porque tinha vergonha da sua própria vida. Sabe o hino que eu cantei? Até o respeito próprio eu perdi. Era a vida daquela mulher. Aquela mulher sentia isso na carne verdadeiramente. Bom, você vai comigo agora lá no versículo 16 até o 18, no mesmo capítulo 4. Olha só o que diz do 16 ao 18. Diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Como é que Jesus termina? Ele termina criticando? Não, ele termina elogiando. O nosso Deus é assim. Ele pode pegar alguma coisa terrível da sua vida, mas ele vai buscar algo que é primoroso, que é virtuoso, e vai te elogiar. Olha, você falou com verdade, filha. É verdade, filha. É verdade, filho. Então comece a compreender que o nosso Deus não tem interesse de cutucar feridas e fazer você chorar por traumas passados. O nosso Deus quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer passar o bálsamo do céu, o bálsamo de Gileade. O nosso Deus, Ele quer fechar as feridas terríveis que o pecado causou na sua e na minha vida. Amém, igreja? Acontece que em seguida, ele então, já que ela diz que realmente não tem marido, que tem, Jesus falou: isso que você tem não é teu. Então Jesus ele entra com a solução, a única solução. Agora você vai ler comigo do 10 ao 14, no mesmo capítulo 4, vamos retroceder um pouquinho. Do 10 ao 14, Jesus diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, por onde, como o Senhor vai ter essa água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, lhe será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Primeira coisa que entendemos aqui, rapidamente, ela tinha um orgulho de ser uma filha de quem? De Jacó. Mas eu pergunto, ela vivia os princípios de Jacó? Não. Então eu pergunto, o que adianta você ser uma adventista do sétimo dia, conhecedor de normas e princípios, se você não vive os princípios? O que adianta você arrogar para si, eu sou um bom chefe de casa, se você não dá amor? Se você não vive o princípio do amor dentro de casa? O que adianta você ser uma pessoa de sucesso na sua empresa, no seu trabalho, se você não trata com dignidade seus funcionários, você os trata como cachorro? E o que adianta você também dizer que é cristão e não trabalhar como se fosse para Deus numa empresa? Porque a Bíblia diz que todos nós que somos trabalhadores, nós devemos trabalhar para o patrão como se estivéssemos trabalhando para o próprio Deus. Cadê o seu cristianismo? Então, queridos, a gente começa a entender que o vento que venta lá, venta cá também, para o empresário e para o funcionário. Deus, ele vai cobrar de cada um de nós, mas de uma maneira em que nós possamos reverter isso. Senhor, como é que eu faço para mudar? E aí nós encontramos aqui Jesus procurando uma mulher na hora do meio-dia. Ele vai lá e diz assim: me dá de beber. E a mulher, tu não dá. Como assim? Mas se você soubesse quem está te pedindo, ele te daria água viva. E essa água jamais iria secar. Sabe o que isso te lembra? Batismo com o Espírito Santo. Que isso, irmão? Batismo? Você lembra com Elias, que ele fez com aquela viúva? Vai lá e pega as vasilhas. Quando foi que parou de cair azeite? Quando ela não tinha mais, porque a fonte desse Deus não seca. Esse Deus, ele quer te cuidar, ele quer te propiciar, ele quer te abraçar, ele quer te dar carinho, te colocar no colo e dizer: tu és meu, eu te remi, eu te sustento, eu te levanto com a minha destra fiel, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que também visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus, ele quer prática, princípio vivido. Acontece que, agora do verso 23 ao 26, outra parte da solução, do versículo 23 ao 26 do capítulo 4, o que diz aí? Vamos ler juntos? Mas vem a hora, porque a mulher, ela pergunta: olha, deixa eu dar uma pulada aqui, antes de assim, no verso 22, Senhor, dizem que vocês dizem que adora lá em Jerusalém, nossos pais dizem que é aqui, afinal de contas, como é que vai ser esse negócio de adorar? Aonde se deve adorar de verdade? Aí do 23 ao 26 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, como irmãos? Porque são estes que o Pai o quê? Para seus, por quê? Porque Deus, ele é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em... Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí a mulher toma uma surpresa aqui tremenda. Quando ele vier, entende isso? Muitas das vezes Deus, você diz: meu Deus, me dá a bênção. Quando é que vem essa bênção? E Deus está dizendo: é hoje, filho, é aqui, é nesse momento, é nessa igreja de Copacabana. Eu estou aqui, Jesus está falando para você. Eu sou o Cristo, eu sou o Deus que tanto você procura. Você está encontrando aqui nessa manhã em Copacabana. Diga amém, igreja. Amém. É isso. É simplesmente uma questão de você crer ou não crer. Eu volto aqui na música da menina, nossa querida de Caxias. Como é seu nome mesmo, irmã? Rayane, né? A Rayane cantou uma música tremenda. Se você crê, o mar se abre.
E nessa situação, não tem o que fazer, não pode retroceder, não pode pular de montanha, pode ir para o frente, tem um mar, continue, filho. Sabe, queridos, Jesus diz para essa mulher no versículo 26, disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Amém, igreja? Amém. E aí, no slide seguinte, você tem aqui uma história tremenda. Epa, já estou revelando. Conta agora ou conta depois? Quem é que gosta de ouvir história de vida transformada aqui? Levanta a mão. Bom, existe uma história de vida transformada que ela é muito particular e do conhecimento da minha esposa. Acontece que uma determinada mulher, ela tentou ser muito feliz. Vem de uma família abastada, com pais, um avô que tinha um poder econômico tremendo, mas a família, por coisas dessa vida, começou a desmerecê-la. Mas eu comecei a entender que isso não foi o problema em si. Passado o tempo, essa mulher, buscando uma sombra ao sol, um pouquinho de água fresca, ela estuda, se forma, se tornou uma vendedora de ponta, ela esmiuçava os detalhes de técnicas de venda, se tornou a número 1 de venda da Honda. Vendeu carros até para parentes, pessoas. Essa mulher, então, ela encontra Deus na sua vida, e algumas pessoas que iam lá com problemas, ela abençoava, dizendo, não pode ser assim, volta lá, você está com problema com a tua mulher, melhor não comprar o carro agora comigo não, volta outro dia, vai consertar a tua vida com a tua mulher. Ela estava começando a trilhar os caminhos de Deus. Foi passando o tempo, ela viu que estava sendo enganada ali na empresa, e acabou saindo dessa empresa, teve um estado de depressão terrível, tentou se matar, tomou uma quantidade de remédios absurdos, ficou completamente morta, praticamente ela morreu, foi levada às pressas para um hospital. Os médicos fizeram uma lavagem no estômago para tentar tirar o máximo possível daquela medicação terrível, conseguiram, mas ela praticamente tinha morrido. E ali vem um milagre do Deus de Jacó, ressuscita aquela mulher praticamente morta, semi-morta, e meio que catatônica ficou num local, vivendo com pessoas doentes mentais, porque não tinham o que fazer mais por aquela mulher, e conhece lá uma pessoa e tenta mudar a vida dela, ficou uma certa amizade, e conseguiu ter alta num determinado tempo, depois de sofrer ali também, e em casa não conseguia fazer mais nada da vida, ficava em casa deitada numa depressão profunda, até que o filho disse assim, mãe, a senhora é uma pessoa tão inteligente, tão boa de trabalho, mãe, levanta daí, mãe. E essa mãe se levanta, tem um choque de realidade, e eu penso que naquele momento Deus usou o filho dela para dar um choque de realidade. Mãe, levanta, você é especial, você tem talento. Essa mãe se levanta e começa a buscar oportunidades, e então vê algo interessante, não agora na empresa para vender carro, ela recebeu, foi começar a buscar no LinkedIn, né, quem sabe, né, opa, tem essa empresa aqui, e viajou para um outro estado do Brasil, para poder começar a vender planos fotovoltaicos, ou placas solares e coisas assim, e se tornou número 1, mas o diabo, mais uma vez, quis dar uma rasteira na mulher, a mulher já estava praticamente recuperada, um dos vendedores se engraçou para o lado dela, ela é uma pessoa muito dada, simples, inocente na sua forma de lidar com a outra pessoa, acreditou no amor daquela pessoa, e a pessoa também maltratou essa mulher. O diabo querendo destruir de todas as maneiras essa pessoa, mas essa pessoa, no momento de lucidez, mais uma vez assim, igual o filho pródigo, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar para a casa da minha mãe, e sai de lá e vem para o Rio de Janeiro, e se humilha agora para uma família difícil,
Uma família muito apegada a bens materiais, que ninguém pode tocar aqui, é uma briga de uma irmã com a outra, e a mãe briga com a irmã, e ela enfia no meio do caminho, e ela então pede, olha, deixa eu ficar num cantinho aqui quietinha, e ali ela então começa uma nova vida, e ela faz, sabe uma coisa? Eu vou estudar agora, porque eu quero fazer isso aqui que o meu avô fazia. O avô dela é um dos pioneiros da Petrobras. E ela começa agora um curso, tira lá toda a certificação específica para poder concorrer a concursos internos da Marinha Mercante. E ela conseguiu passar. Amém, igreja? Amém. Mas que vida dura! Vocês acham que isso acabou por aí? Como é que você acha que acabou? Será que o diabo ia continuar perturbando essa mulher? Com certeza. Vocês gostariam de saber um pouco mais da vida dessa mulher? Como é que terminou a história dela? Antes de mostrar aqui, eu gostaria de chamar essa mulher, porque essa mulher se encontra aqui no nosso meio. Vem aqui, por favor, Bárbara. Uma salva de palmas para essa mulher querida de Jesus. A Bárbara, no dia 7 de dezembro desse ano, depois que tivemos um contato, aqui formei aqui uma filha na fé querida. Ela e minha esposa que está ali atrás, temos cuidado dessa menina aqui, é uma menina grande, né? Mas tem um coração de criança. Ela foi batizada ali no dia 7 de dezembro desse ano, nosso pastor Lemuel, na igreja da Barra da Tijuca. Mas, Bárbara, fala um pouquinho da sua experiência e por que, assim, em poucas palavras, por que você acha que tudo isso aconteceu e como Deus te resgatou, como Deus restaurou verdadeiramente a sua vida? Bom dia a todos. Deus, eu sempre tive uma intimidade muito grande com o Senhor. E sempre fui uma filha muito rebelde, né? Tinha coisas que eu não entendia, mas como aquela mulher samaritana, né? Quando você estava falando, eu lembrei daquela música, Dá-me de beber, pois tenho sede, quero saciar. Então, eu sempre fui uma mulher sedenta do Senhor. E o inimigo ele não gostava disso, desse meu jeito de sede do Senhor. Eu conheci a palavra através da conversão do meu pai, e foi no ano de 92, 93, eu me batizei, mas sem saber direito as coisas, sabe? Naquela avalanche do convencimento, não da verdadeira conversão. E depois de tudo que o Sérgio resumiu aqui, eu fui no aniversário da minha comadre, que no caso é a irmã da Luciana, e eu conheci essa bênção aqui, né? E eu, como sempre, rebelde, indagando ele me deu uma chuva de palavra. E como eu sou conhecedora da palavra também, e ali eu senti que tinha algo muito maior do que eu imaginava, que estava sendo cumprida a obra que Deus tinha na minha vida. Porque não foi fácil. Eu já fui entubada, eu já tentei contra a minha vida, eu já fui praticamente diagnosticada como morta. E eu ouvi a voz de Deus me resgatando da morte. Não, você é minha, eu vou te tirar. Eu vi os comprimidos saindo da sonda. Então, assim, foi muito difícil eu acordar dentro de uma clínica. Fiquei 3 dias amarrada, e ali, porque eu não entendia por que eu estava ali, e as pessoas foram muito ruins comigo, sabe? No momento que o meu ex-companheiro me batia, eu dizia assim, aonde está esse Deus? Cadê ele? Que ele diz tanto que me ama, diz tanto que, né? Aqueles questionamentos de uma jovem rebelde. E no momento da enchente, no Rio Grande do Sul, eu estava lá. E eu vi tudo acontecer. E no repórter falando assim para mim, na televisão, vai estiar. E ele dizia assim, agora eu quero ver se você é tão bambambam assim. Aí ali eu senti a mão de Deus, que não era eu. Eu estava com uma pessoa muito especial, que era o Espírito Santo. E eu consegui sair daquele lugar. Eu passei pelas águas, mas elas não me submergiram, como diz a palavra. E eu cheguei na casa da minha mãe, não fui bem tratada. E, através da vida do Sérgio e da Luciana,
eu conheci a igreja adventista. E aí eu falei, não, eu preciso retomar a minha vida espiritual em excelência, porque chega de sofrer, chega de passar por situações adversas. Eu preciso me batizar, eu preciso morrer de verdade, sabe? Porque no momento que eu estava ali naquele tanque, que eu botei aquela camisola rosa e que eu subi, eu senti uma coisa assim muito ruim, como se tivesse uma força puxando para mim não ir. E eu falei, quem já se batizou aqui? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas quando eu mergulhei nas águas, eu senti uma água por dentro e eu falei, agora eu fui mesmo. Quando eu acordei, parece que tudo foi diferente, está sendo diferente. Consegui a minha primeira certificação na Marinha, não é muita coisa, mas para mim é. E ainda vou conseguir mais. E eu estou amando essa igreja que está me acolhendo, cuidando de mim, com tanto amor, com tanto assim... era a igreja que eu tanto busquei, né? E eu estou aqui para contar a história.